eu estou chamando, então, essa aula de produção de acontecimento nos sites e redes sociais, a gente podia agregar também plataformas digitais, né, porque são duas instâncias no sistema hoje de comunicação que conversam, né, os sites, redes sociais e as plataformas, né, que tem especificidades, que eu não vou entrar agora nesse detalhamento, depois na aula que vem até vou falar melhor sobre essas distinções, mas é nesse universo, né, sobretudo as conexões em rede, que a gente vai, então, ver emergir isso que eu estou chamando de ciberacontecimento. Bom, tem uma pré-história, eu não sei, que isso é dos anos 90, precisamente em 1998, nos Estados Unidos, onde essa moça chamada Mônica Lewinsky, ela acabou protagonizando um grande escândalo político. A Mônica Lewinsky, ela era funcionária estagiária da Casa Branca, né, com acesso direto ao então presidente dos Estados Unidos, em 1998, que era o Bill Clinton, que é marido da Hillary Clinton, que foi candidata democrata, que foi derrotada na eleição passada pelo Trump. A Mônica Lewinsky, então, ela começou a sofrer, ao que tudo indica, constantes assédios sexuais do presidente Clinton, né? E ela se sentiu intimidada com esses assédios e começou a contar essa história para uma secretária da Casa Branca, secretária essa chamada Linda Tripp, e essa secretária começou a gravar essas conversas. E essa secretária, muito amiga do Bill Clinton, ela acabou entregando essas gravações, onde a Lewinsky narrava, né, a forma como o Bill Clinton assediava ela, né, sobretudo num espaço chamado Salão Oral, a Salão Oval da Casa Branca, ato falha do oral, porque depois ela admitia apenas que houve sexo oral com o presidente Clinton nesse espaço. A Linda Tripp passou essas gravações para um sujeito que era Kenneth Starr, que era um advogado, procurador, consultor, que era um aliado do Clinton e acabou sendo adversário político dele mais adiante, e também para um blog, que funcionava no mesmo prédio onde funcionava era do Drudge Report, o nome do blog, e funcionava a rede de televisão CBS em Nova York. Já havia um bochicho nas redações dos jornais e das redações dos telejornais sobre esse escândalo. Entretanto, os editores, enfim, eles estavam muito reticentes em publicar qualquer coisa porque não havia uma comprovação, né? Então, prudentemente, eles não queriam publicar um escândalo desse porte, né? Que depois serem acusados de não terem de estarem fraudando. Na época ainda não havia, né, como tem hoje, esse agigantamento do que a gente veio chamar de fake news, né? Então as informações eram muito mais precisas, né? Quando iam para os telejornais, elas não podiam ser qualquer coisa, tinha que ter fontes confiáveis, dando veracidade àquilo que era publicado. Então os jornais não queriam entrar nesse risco e não estavam dando. Mas começou então esse blog, né, com posse dessas gravações. Então, a Mônica Lewinsky narrava para a secretária passava essas informações para o blog, começou a publicar, e isso começou a dar uma imensa repercussão pública.
Nós estamos falando de 1998, nos primórdios da internet comercial. Então, assim, os primórdios dos blogs, né, antes dos sites e redes sociais. Né? E isso começou a haver uma repercussão muito grande, a ponto que o sistema jornalístico convencional disse, não, agora a gente vai ter que começar a cobrir isso. E acabou cobrindo, e foi um escândalo que foi. Ao ponto de ser aberto, inclusive, um processo de... quase o presidente Clinton foi quase impeachmentado, né? Teve um processo de impeachment assim no Congresso por conta dessas denúncias de assédio sexual. Depois ela voltou atrás, disse que não houve, então, no modo como havia sido narrado no blog, enfim, ela acho que convenceram ela a diminuir, né, a gravidade da coisa. A Hillary Clinton se manifestou perdoando o marido, foi uma coisa assim nos Estados Unidos. E como era uma coisa, os Estados Unidos é uma sociedade assim bastante puritana, né, nesses quesitos, isso criou um grande abalo na imagem do presidente Bill Clinton e no Partido Democrata que estava no poder na época. Então, estou narrando isso para dizer o seguinte: a gente tem com um episódio da Mônica Lewinsky um primeiro movimento de alguma coisa no campo do acontecimento, né, das coisas que acontecem e se expandem, né, se tornam publicamente muito conhecidas, que começa a ter uma diferença muito grande de como as coisas aconteciam no sistema midiático e jornalístico até então. Antigamente era tudo fora do sistema midiático, as coisas eram traduzidas pelo sistema midiático e veiculadas por um modo de comunicação de um por todos. Então isso mudava tudo, quer dizer, eram espaços não necessariamente jornalísticos e começaram a produzir narrativas de coisas e isso em si já se constituía uma espécie de acontecimento, foi tendo uma potência de acontecimento. E isso é, então, um primeiro sinal de uma mudança bem importante que vai se consolidando ao longo dos tempos. E esse escândalo em particular, depois eu comecei eu vi uns materiais agora para atualizar esse caso para vocês. A, a secretária Linda Tripp, que tinha esse ano 70 anos, ela acabou falecendo há pouco tempo, agora no começo de abril. Né? Ela sofria de um câncer no pâncreas e acabou falecendo. E tem uma matéria interessantíssima na Folha de São Paulo, publicada no dia em agosto de 1998, que é muito interessante para vocês entenderem isso que eu estou falando. Eu vou ler só um trechinho para vocês. Os Estados Unidos estão vivendo o que já passou a ser chamado de o verão Mônica Lewinsky, um bombardeio de informações sobre o caso via TV, jornais, revistas e internet. Lembre que a internet está nos seus primórdios ainda. Há até um próspero comércio de produtos relacionado a isso. Então, aqui a matéria vai falar que a cobertura na internet, uma busca com o nome Mônica Lewinsky, leva a 10.898 links, o que na época era assim, uma coisa gigantesca. E, claro, existem os 100 melhores sites, esses incluem fãs-clubes, montagens do rosto de Mônica e do presidente Bill Clinton em quadros famosos, montagens de fotos de Mônica na nua, camisetas, piadas, cartoons, etc. Então já é um princípio daquilo que depois, mais tarde, a gente vai designar como memes. Na época não havia ainda essa designação para esse tipo de linguagem da internet. E depois tem toda assim, a superexposição do caso criou também uma nova comercialização de produtos. Há alguns meses, um canal acaba de propaganda de sexo explícito, tipo Disque 900, que nem existe hoje mais isso, mostra sombras de 3 mulheres, Mônica, Paula e Gamer, quem promete contar todos os segredos para quem telefonar, e depois tem camisinha presidencial, tem lojas de comida vendendo alimentos, e toda uma rede publicitária. Então, o que eu quero dizer para vocês? Um acontecimento, né, um grande escândalo, que migra, né, da internet para o sistema midiático tradicional, e mais do que isso, vai atingir uma série de setores do entretenimento e da economia, né, fazendo esse acontecimento ter uma força
de propulsão, né, muito grande. Então, é um marco na história dos acontecimentos da internet. Aí, vai entrar, então, eu vou entrar em 2009, né? Eu vinha de uma pesquisa, sempre muito acompanhando esses casos todos, o caso das coisas que aconteciam em rede, né, desde muito cedo, né, eu sou internauta de primeira geração, né, então desde muito cedo eu acompanhando tudo que acontecia. Lembrando que a internet em 98 era internet de escada, né, a gente usava, já falei aqui para vocês, usava a linha de telefone, né, tinha que disputar a linha com a família para poder ter acesso. Aí, ao longo dos anos 2000, então a gente começou a ter então sites de redes sociais. Antes teve um pré, uma, um pré-site de rede social que foi o ICQ, né, um aplicativo israelense que a gente podia fazer essas conversas online e também conectados em rede. Depois teve Second Life, teve o Orkut, teve várias até que se consagraram, né, esses que a gente conhece hoje, os principais, Twitter, Instagram, Facebook, né, que ainda são os que dominam a cena desse ambiente de redes sociais digitais ainda hoje. Ao longo dos anos 2000, já no PPG da Unicinos, e venho desenvolvendo pesquisas vinculadas à produção midiática que eu chamava de periférica. E eu tinha um grupo de pesquisa que acabou, por várias razões, se desfazendo. E aí, nos anos, ali em 2008 para 2009, com o desaparecimento, enfim, a desagregação do grupo que eu tinha, eu me vi, assim, com a necessidade de montar um novo projeto de pesquisa, e eu fiquei muito, assim, já instigado, né, desde a Mônica Levinsky, mas vendo outras coisas que iam ocorrendo ao longo dos anos 2000, né, e eu fiquei muito instigado a pensar, me ocorreu essa ideia, né, de que havia um acontecimento, um tipo de acontecimento que já tinha ao longo dessa década uma consistência diferenciada que a gente podia trabalhar de forma mais densa sobre ele. E aí, no dia 13 de junho de 2009, aconteceu essa manifestação dessa foto que eu tô compartilhando aí, que era no Irã. Teve uma eleição na semana anterior, ao longo da semana, enfim, isso aconteceu num sábado, dia 13 de junho, num sábado, uma eleição que foi com sérias indicações de que houve uma fraude, né? O candidato da situação, né, que é o Mohammad Ahmadinejad, acabou ganhando a eleição contra o oposicionista chamada da Verde do Irã, o Mehdi Karoubi, desculpa. E aí houve assim uma séria suspeita de que essa eleição havia sido fraudada pela situação. E aí começou uma grande mobilização em rede, né? E em todas as redes que havia na época, e essa mobilização em rede levou mais de 1 milhão de pessoas em protestos inteira, né, de manifestações contrárias ao que seria então a fraude daquela eleição. E todos os materiais, todas as informações que vieram para nós, assim, do Ocidente, me lembro, eu estava nesse dia acompanhando coisas no Twitter, começou a pipocar esse tipo de material, daí eu comecei já a fazer coleta disso, né? Então, todos esses materiais, eles foram narrados não por jornalistas, mas por pessoas que estavam participando desses protestos. Tanto as imagens que vinham de lá, como as próprias informações advindas lá de Teherã. Então, ali, é isso que eu vou começar a investigar a partir de agora. Assim, vai ser meu tema de pesquisa, porque eu estava assim, isso é uma prova assim, cabal de que estamos diante de um tipo de acontecimento completamente distinto de todas as formas de acontecimento que nós tínhamos até o momento. É um acontecimento todo ele trabalho em rede, todo ele narrado em rede, e ao mesmo tempo tem essa coisa fantástica que
mesmo sendo tramado em rede, ele também ele ocupa o que a gente pode chamar de espaços offline, os espaços públicos. Ele também se dá no contexto social tradicional e vai pressionar, vai tensionar, vai criar novas narrativas e novas interfaces com as mídias tradicionais. Então aqui a gente tem um acontecimento diferente de tudo que a gente conhecia até então. Neste mesmo ano, isso é 2009, aconteceu, eu vou tirar aqui essa, eu vou, eu vou tentar, vocês, não sei se vocês lembram dessa, gente, eu vou fazer uma coisa diferente aqui, só um pouquinho, eu vou compartilhar a minha área de trabalho. Então aqui eu vou mostrar um vídeo que é no programa de calouros da Grã-Bretanha em 2019. Isso foi antes de Teherã, foi em 2009, abril de 2009, uma caloura desse programa da, de calouros, né? Desse formato de programa de calouros, que nem The Voice e outros, Idols e outros. Ela é uma escocesa, toda desengonçada, parecendo assim um patinho feio. Ela entra para cantar a famosa canção dos Miseráveis, do musical dos Miseráveis, a Dream a Dream, e ela causa, assim, isso é uma causa na apresentação, que é essa aqui. Vamos só ver um trechinho, para quem não conhece. Professor, não tá saindo som. Oi? Não entendi. Pra mim não tá saindo som. Tem uns colegas falando ali no chat também que não tem som. Acho que não tá Estamos vendo sincronizado. só a tela, não conseguimos ouvir o som. Opa, se tem alguma coisa então que eu tenho que fazer, mas eu não vou perder tempo com isso agora. Então é o seguinte, eu vou só explicar o que aconteceu. Deixa eu voltar aqui pro. Eu teria que descobrir. Tá. Vocês estão me vendo agora? Ainda não. Tá. Eu tô com a imagem. Só um pouquinho, gente. E agora? Deu. Vocês estão me vendo? Certo? A tua área de trabalho ainda tá compartilhada comigo aqui, mas tu tá em miniatura aqui pra mim, mas tô te vendo. Tá bom, eu vou tirar. Agora sim. Agora foi. Tá bom. Então é o seguinte, esse programa, então, ela canta a canção dos Miseráveis e acabou criando assim uma grande repercussão ali, a- uma voz bonita, então ela impactou ali o público e virou assim uma celebridade instantânea. Mas o que que aconteceu? Imediatamente a produção do programa, né, disponibilizou esse vídeo no YouTube. E ele que inaugura assim, tipo, em uma semana teve, não sei, 300 mil visualizações. Começa a ter aquelas visualizações excessivas, né? Gerando um grande sucesso. Então, e ao mesmo tempo, a vida dessa cantora, a Susan Boyle, começou a ser investigada e narrada por todos os programas de televisões da Inglaterra, e ela passou a ser uma pauta jornalística importante para os programas, para os talk shows, para os telejornais, e para a rede de entretenimento de maneira geral.
Então, a gente tem também nessa área, mesmo que tenha sido, muito provavelmente, a disponibilização desse vídeo tenha sido uma estratégia da própria produção do programa para gerar audiência, e aí a gente já tem assim, uma estratégia de convergência, né? Porque a partir do momento em que ela causa, né, isso vai atrair um público do programa, porque ela vai para as finais, e isso vai criar uma torcida organizada, aquelas coisas todas, né, que nem acontece nos programas de finais, que a gente teve Big Brother a semana passada, assim, com esse tipo de, de convergência funcionando, né, de adesões de fãs e se organizando em rede. Só que a gente está falando isso em 2009, de um momento que era diferente, assim, isso aconteceu muito fortemente no Twitter, a partir do compartilhamento do vídeo no YouTube. Então, eu também estava vendo nesse tipo de situação, da área de entretenimento, porém com um tipo de uma textura, né, que me parecia importante perceber como um acontecimento igualmente. E aqui eu falo isso para vocês, eu dando esses dois exemplos, um, digamos, mais sério, né, que tem a ver com política, com manifestações públicas, né, com organizações geopolíticas e uma série de coisas, né, com essa que aparentemente está naquilo que a gente entende como superfluidade ou futilidade. Então, eu não quero fazer juízo de valor para dizer o seguinte: então, o que interessava naquele momento para mim era entender as lógicas de como essas coisas se constituíam. A partir daí, aconteceram várias coisas interessantíssimas. Agora, eu vou voltar a compartilhar aqui os meus slides. Um pouquinho. Que é o seguinte. Aí, a gente vai ter essas imagens aqui, são imagens de várias coisas que vão acontecer entre 2009 e 2011, 2012. A gente vai ter nos Estados Unidos uma manifestação fantástica chamada Occupy Wall Street, onde manifestantes atravessam a ponte do Brooklyn, vão se instalar ali onde, na área financeira de Nova York e vão protestar contra o que eles chamavam de economia ultraliberal. E é uma primeira grande manifestação assim contundente nos Estados Unidos, né, contra, assim, na meca ali da, da do pensamento liberal contemporâneo, contra o que se entendia como alguma coisa que era ruim para a humanidade como um todo. Então, foi uma manifestação toda também articulada em rede, com as mesmas características de Teherã. A gente teve também no Egito, em outros países do norte da África, a chamada Primavera Árabe, né, também com a mesma lógica de organização, de ocupação dos espaços públicos, né? E aí a gente teve também na Espanha, movimentos dignados, em Londres, em 2011, os subúrbios de Londres explodiram em rebeliões por conta de ações violentas da polícia contra migrantes. Isso desencadeou assim protestos assim bastante intensos, ao ponto de, na época, a gente está falando de Londres, assim, também a meca do liberalismo no sentido todo da palavra, né? Autoridades do governo da Inglaterra cogitarem de limitar o acesso às redes sociais ou de fazer um controle do que era divulgado, porque aquilo causou um susto, né, na comunidade inglesa naquele momento. E também nós tivemos na Espanha também a ocupação do Congresso de Madrid, e esse movimento espanhol tinha uma característica muito interessante, que uma das pautas do Occupy, dos indignados, e nesse 25S, 25 de setembro, quando aconteceu essa manifestação em especial, era transformações no modo de representação do parlamento. Havia uma ideia de que, como com os acessos tecnológicos hoje, já podia se mudar a ideia de um parlamento
de um formato de representação como ele funciona até hoje, né, com deputados representando uma porcentagem de eleitores e havia uma reivindicação de uma participação mais direta da sociedade, era uma pauta, entre outras, desse momento. Esse protesto, aí eu estou chamando a atenção para isso, é que ele acabou gerando na cobertura, e eu estava acompanhando, que aí a gente já estava com um grupo de pesquisa, eu comecei a ter bolsistas de iniciação científica, orientandos de mestrado e doutorado, e com pesquisas assim com essas temáticas. E, em especial, um dos meus orientandos, que é o Felipe Moura de Oliveira, que hoje é professor aqui na Fabico, aqui na URGS, o Felipe estava investigando esses casos junto comigo. Então, quando aconteceu o 25, a gente estava acompanhando, e nos jornais da Espanha, não havia nenhuma menção à violência da polícia espanhola com relação aos manifestantes. Mas nos materiais que a gente recebia em rede, essas informações eram assim insistentemente dadas e com imagens, vídeos de uma ação considerada truculenta da polícia espanhola com relação aos manifestantes. Mas o sistema jornalístico tradicional, assim, em completo silêncio com relação a isso. E aí vai acontecer uma coisa bem curiosa. Eu acho que, não sei se vocês vão conseguir ver o som, que eu não consegui fazer, mas vocês vão conseguir ver pelo menos a imagem que eu vou fazer aqui, que é num pub de, de, de Madrid, um garçom tem uma ação, assim, muito Alberto Castillo, é o nome dele, e ele vai fazer isso aqui. Então, vocês vão ver a imagem, independente do som. Bom, é, então é isso esse vídeo diz o seguinte: o Castilhas ele é um garçom, enfim, de um pub onde ele havia toda aquela truculência da polícia e ele é do partido da situação na época, mas ele fica muito indignado com aquela truculência da polícia e ele resolve fazer esses gestos assim, dizendo não, não, não atirem as pedras, não façam isso. Já tiravam aquelas bombas de efeito moral, como eles chamam, né, a polícia. E essa imagem dele viralizou imediatamente na internet. Aqui se propagou assim, no primeiro segundo que foi alguém postou. Né? E isso acabou gerando um enorme acontecimento dentro desse acontecimento maior que eram as manifestações. Então a gente começou a entender, bom, aqui tem essa especificidade aqui, né, desse garçom que acabou sendo pauta daí de tudo que foi jornal no dia seguinte, só para mostrar para vocês, então daí o El País começou a contemplar, vocês aqui no cantinho, dá para ver então a referência a ele começou, o Twitter dele saltou de meia dúzia de seguidores para 30 e poucos mil, assim, em poucas horas. Então aí a gente começou a entender, bom, aqui de novo, né, já não, já, o protesto em si já era uma coisa diferente. E isso, de novo, a gente tem uma espécie de ciberacontecimento aqui acontecendo, a gente não estava usando ainda essa designação.
E aí, como é aquela coisa da internet, começou a ter os memes, né? Inclusive a famosa, ele separando ali o Zidane, né, do jogador italiano ali na Copa de 2006, né? E então ele, em várias situações históricas e do mundo dos quadrinhos, né? O que a gente está chamando de semióticas distintas, né? A gente está usando uma designação semiótica, né? O Zidane com o Materazzi. Vocês devem lembrar dessa cabeçada histórica, né, da história das Copas. Bom, então a partir daí a gente começou a entender que estava havendo uma coisa muito diferente e a gente começou, bom, tem um acontecimento que na época a gente não tinha uma designação, mas eu estava entendendo, é uma nova modalidade de acontecimento, não é uma tipologia, é um conceito novo de acontecimento que estava sendo, para nós, estava se constituindo, assim, através das nossas investigações e do tipo de movimentação teórica que nos guiava. Aí coisas que começaram a acontecer também numa escola em Santa Catarina, essa menina começou a fazer postagens no Facebook para mostrar o cotidiano da escola dela, e meio para que ela chamou de diário de classe, e meio para tentar problematizar a questão da história pública, né, e o tipo de ações que podiam fazer. Essa menina acabou ficando muito. Essa página começou a fazer muito sucesso, né? E ao ponto, então, dela, no final desse ano, que foi, acho, 2012, a Globo colocou ela como, assim, naquelas mensagens de final de ano, ela foi eleita, por exemplo, cidadania pela Exame. E claro que a gente tem um tipo de cidadania um tanto discutível, porque depois, logo que ela começou o trabalho dela, eu achei muito legal, comecei a acompanhar, assim, com muito interesse, e eu comecei a já ter algumas críticas, porque ela começava a fazer uma coisa que eu achava meio de dedo duro, ao colocar assim, o zelador hoje não veio trabalhar, isso não pode acontecer. Daí eu pensei, pô, Jesus, vai saber o que aconteceu com o zelador, que não pôde trabalhar, enfim. Daí eu começou a fazer coisas um pouquinho fora, assim, eticamente discutíveis, né? Mas, de qualquer maneira, assim, é um caso bem importante como pioneiro, né, nessa questão de acontecimento em rede que a gente estava analisando. Essa menina acabou lançando até um livro que está ali a capa dele. Também teve o fenômeno dos rolezinhos, lá no final de 2013, que eram todos organizados em rede, ocupavam shoppings de São Paulo, lá no Taubaté, em São Paulo. Isso provocava uma grande confusão, porque daí os seguranças do shopping, as pessoas ficavam temerosas da presença daquelas pessoas, a grande maioria delas negras, e daí com toda aquela função toda de questões, de discussões de classes, questões raciais, etc, etc. Isso acabou gerando assim uma grande pauta, né? Virando também acontecimento, lembrando também acontecimentos que foram tramados, constituídos, se materializaram publicamente no espaço de um shopping através de redes. Até matéria no New York Times sobre isso. Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos na época e acompanhando de lá, né? Os próprios jornais de lá. E aí, eu tinha até um vídeo do Rei do Camarão, que eu nem vou passar porque tá ruim de ver. Oi, Você deve professor. lembrar. Oi. Desculpe, mas não tá aparecendo os slides, tá aparecendo a tua webcam ali. É, No caso, explicou a história da menina ali do blog, ele mas não tava aparecendo nada. só um pouquinho que eu vou tentar botar de novo. E agora? Tá aparecendo agora? Sim, agora Oi? sim. Tá. Agora sim. É que quando sai de um lugar para outro, tem que fazer toda uma função aqui. A menina é essa aqui, a Isadora Fábia. E o livro é Diário de Classe, que é o nome da página dela no Facebook, né? Isso tinha ela tinha eu não sei se aqui aparece essa informação nesse print que eu tenho aqui, de quantas pessoas seguiam ela na época. Os rolezinhos que eu falei, e aqui está o Rei do Camarote. Só para lembrar, isso também é dessa época, de 2012, 2013, a Veja tem um suplemento de São Paulo chamado Veja São Paulo, que é também chamada de Vejinha, que sai, que é um encarte da revista Veja. E ela fez uma matéria de capa
chamado Sultões dos Camarotes, onde eles falavam sobre, né, aquelas pessoas endinheiradas e famosas que ocupavam os camarotes VIPs das baladas paulistanas, né? E entre essas pessoas está esse camarada ali, agora esqueci o nome dele. Bom, isso não importa, mas aí ele. Só que a Vejinha acabou fazendo um vídeo com ele. Um vídeo assim. Um vídeo assim. Muito, muito, muito esdrúxulo, né? Onde ele assim, seria chamado os 10 mandamentos do Rei do Camarote. É uma coisa hilária. E esse vídeo, assim, viralizou. Então ele acabou gerando um acontecimento, né, por conta da repercussão que ele teve, maior do que a própria pauta em si, que não era só dele a pauta, eram várias pessoas. E aí isso acabou criando assim a maior repercussão, gerou memes e gerou até publicidade. O sistema publicitário entrou fazendo ah, chamadas assim no Twitter, né, com expressões que ele usava, né? É uma coisa extraordinária. Também de um outro setor que a gente estava entendendo como acontecimento. E esse caso especificamente é de uma estadunidense, a Beth Simpson. Ela estava com câncer terminal. Ela já nos seus momentos finais de vida, né? E essas fotos no Instagram, isso. E isso acabou gerando assim uma enorme de um compartilhamento. As pessoas começaram a seguir, né, a chamada a vovó do Instagram, a vovó do selfie. E ela mesma começou a atuar daí para isso, né? Até antes de vir a falecer, opa, desculpa, vir a falecer ainda em 2013. E esse caso especificamente, daí nesse momento a gente já estava começando a designar isso como ciberacontecimento, como um tipo de acontecimento, né, onde que concentrava em si todas as lógicas do ambiente digital, da cultura digital, da cibercultura e também dessas fronteiras entre os vários formatos midiáticos, as várias instâncias midiáticas, né, de jornalismo, publicidade, relações públicas, o entretenimento de maneira geral. E nesse caso especificamente, a gente tem um acontecimento que todos nós estamos vinculados a ele, né? É o acontecimento que é vida e morte, né? Seriam talvez os grandes acontecimentos que nos é impingido desde sempre, né? Nós nascemos, já é uma singularidade extraordinária o nascimento da gente, mas só que algum dia a gente acaba, né? No ponto de vista, pelo menos, físico da finitude, né? E aí, esse acontecimento, normalmente, ele é algo que se vive no campo da vida privada, né? As mortes, elas não são... O processo de encaminhamento para a morte não é alguma coisa que normalmente seja compartilhado com os outros. E aqui a gente tem já, nesses movimentos, essa quebra dessa fronteira entre o que é da ordem do público e do privado. Alguma coisa assim tão densa como a questão da morte sendo compartilhada de uma forma também outra, bem humorada, com um outro tipo também de observação, né, de comentário, enfim, de crônica sobre esse momento tão definitivo e tão dramático, e às vezes trágico, na vida das pessoas. Então, também foi algo que nos impressionou muito, o modo como isso acabou se constituindo num outro setor que depois a gente vai chamar de subjetividades. E aí a gente começou a pensar que tem categorias diferentes, né, de acontecimento, coisas muito do entretenimento, coisas muito da área das manifestações públicas da política, coisas muito a ver com as afirmações culturais, como o lance lá dos rolezinhos, coisas que têm muito a ver assim com esses protestos virtuais que só são de internet mesmo, como
essas campanhas que são com as hashtags e que são campanhas como aquele, eu me lembro de um agora que a gente investigou, que eu não mereço ser estuprada, e outras pautas, né, sobre essas questões. E aí também a gente tem esse caso que a gente analisou, que esse foi o Christian, que falou com vocês na outra semana, que foi esse menino, que era um menino que estava na inauguração de um shopping em Las Vegas. E aí estava toda a equipe de TV lá, de telejornal, para fazer a cobertura dessa inauguração, e ele começa a fazer uma performance da canção Aplausos da Lady Gaga, e isso viraliza, também vira assim uma coisa espetacular, e esse menino passa a ser uma celebridade. E aí acontece, a gente fez até essa do YouTube, ele acabou, a própria Lady Gaga interagindo com ele no Twitter, ele acabou indo para vários programas, acabou ele mesmo tendo um canal no YouTube, acabou sendo garoto propaganda de algumas marcas, de algumas grifes que tinham mercado muito voltado para públicos LGBTs, e assim por diante. E aí também, então, a gente vê numa coisa assim tão aparentemente simplória, né, que é uma performance de um menino na frente de câmeras, virar, né, um acontecimento dessa magnitude com tantas consequências, inclusive publicitárias. Aí, depois também os memes, aí a gente estava na época da eleição, em 2014, aí com a disputa de Dilma e Aécio, aí tem ele ali do lado da Leite, né, da Cláudia Leite no programa The Voice Brasil, e várias coisas ali que eram coisas que aconteciam na época onde ele foi usado, então, a cara dele como meme, aquela cara de blasezão como meme. E aí tem esse caso mais aí duro, né, que é essa menina chamada Amanda Todd, uma menina canadense, que ela foi vítima de cyberbullying. Ela no YouTube postou um longo relato de 9 minutos, onde ela faz, através de cartões, né, toda a trajetória difícil dela como vítima de cyberbullying, e isso vai gerar, assim, em um mês depois, ela acaba se suicidando, gera uma enorme comoção no Canadá, ao ponto do Canadá, o Congresso canadense se mudar, assim, fazer leis mais rigorosas, né, para punir o cyberbullying, para proteger as vítimas, né? Foi um caso, também um acontecimento, eu tenho um artigo específico sobre esse acontecimento, foi quando então o conceito de ciberacontecimento começou a ganhar consistência, né, que eu chamo o caso Amanda Todd, apontamento sobre o ciberacontecimento, se alguém quiser ter vontade de ler. E daí, eu não coloquei aqui, acabei me esquecendo, acho que é ato falho até, por conta das coisas que aconteceram de lá para cá. Mas a gente teve no Brasil, do ponto de vista das manifestações públicas, né, um exemplo bem importante, né, de ciberacontecimento, que foram as chamadas Jornadas de Julho, que foram as manifestações que ocorreram em junho de 2013, né, ao longo de 2013, sobretudo em junho. A gente começou a acompanhar isso em abril aqui em Porto Alegre, como algumas manifestações aconteceram por conta do aumento das passagens de ônibus. Depois isso acabou se expandindo, né, para o Brasil inteiro, e acabou tendo um foco bem importante na cidade de São Paulo. E aí a gente começou a acompanhar, e na cidade de São Paulo teve uma vez uma manifestação que também foi, acho que foi no começo de junho, acho que foi do dia 14, não lembro precisamente a data agora, já entre o dia 13 e 14, onde houve uma manifestação na Avenida Paulista, e daí teve aqueles episódios de depredações e as coisas todas, e uma ação bastante truculenta da polícia. A Folha faz um editorial, assim, chamando um editorial duro para que a polícia de São Paulo protegesse a Avenida Paulista. Teve uma outra manifestação muitíssimo violenta, onde até jornalistas da Folha acabaram sendo
agredidas com aquelas balas de borracha no olho. E aí houve uma virada na cobertura, porque as redes sociais, né, começaram a criar um outro tipo de cobertura que não coincidia com a cobertura tanto dos jornais como da televisão, sobretudo nos jornais da TV Globo. Antes disso, aqui em Porto Alegre, né, que houve manifestações parecidas no mês de abril, e que nós fizemos também um acompanhamento, né, tanto da cobertura e das pessoas em rede, como dos telejornais e dos jornais. Também houve uma dissonância entre o que acontecia e como os jornais narravam, e essa foi uma pressão tão forte que foi uma das primeiras vezes que eu vi acontecer que a 0 hora, no domingo, normalmente eles publicavam, não sei se publica ainda, que faz tempo que eu não leio isso, publicava assim, um editorial da época, era a Marta Gleiger, editora-chefe do jornal, ela fazia um pedido de desculpas aos leitores porque estavam errando na cobertura, né? Então, o que estava dizendo isso para nós? Que havia ali nessa interface com os sites e redes sociais algum tipo de pressão que fazia uma diferença, né? No encaminhamento dessa tipologia de acontecimento e desse formato de acontecimento. Ele começava a ver outros atores participando dessa narrativa. E aí a gente continuou nessa pesquisa, mas só que então nós começamos a perceber, né, outras coisas vindas junto com isso. Então, na verdade, a gente pensou em 6 categorias para pensar iniciais, para pensar esses ciberacontecimentos, que é uma categoria muito vinculada à ideia, então, de manifestações, como eu falei, de afirmações políticas, de coisas de ativismo de rede. Depois a gente pensou numa categoria específica que são todas essas coisas ligadas aos entretenimentos, né, e com uma grande interface com todo o mercado publicitário, e depois também da categoria que a gente chama de subjetividades, que a gente entende como essas questões onde processos de subjetivação, né, são compartilhados em redes, né, coisas muito íntimas acabam sendo compartilhadas e virando acontecimentos, como o caso da vovó da selfie e de outros que eu vou falar mais nitidamente em outra aula, né, nos processos de subjetivação em rede, que é um tema que eu vou abordar mais com vocês. Bom, aí aconteceu o seguinte, a gente começou a entender que isso que de uma certa forma nos empolgava, eu estou falando em nós porque não é eu sozinho, eu e toda a equipe que estava trabalhando comigo. Nesse caso da Folha, por exemplo, da Folha não, de São Paulo, o Felipe Oliveira, que eu mencionei antes, estava fazendo aquela pesquisa lá das manifestações na Espanha, ele fez uma tese de doutorado onde ele fez um acompanhamento desses acontecimentos na própria Folha de São Paulo e, coincidentemente, por uma sorte, né, ele acompanhou a cobertura da Folha para exatamente ver como é que esse tipo de acontecimento era tensionado no ambiente de uma redação tradicional. E, coincidentemente, ele pegou assim bem a partir do momento em que estouraram as manifestações nas ruas de São Paulo. Então, ele pôde acompanhar do dia 13 até o dia 21, né, toda a eclosão e os encaminhamentos que as manifestações tiveram, né, de dentro de uma redação de referência como a Folha, pode isso virar parte da tese de doutorado dele, que é uma grande tese, por sinal, né, que vocês quiserem se inteirar assim, de uma metodologia de investigação, de acompanhamento de processos de rotina em mídia, tem a dica aí para ler a tese do Felipe, né? Então a gente esse conceito começou, a gente começou a compartilhar isso nos congressos, a publicar isso em artigos em revistas importantes. Aí eu tive uma solicitação de um livro que acabou saindo em língua espanhola, até pela editora UOC, da Universidade Autônoma da Catalunha, numa parceria com a Universidade Autônoma de Barcelona, que é o Ciberacontecimento, Semioses,
E tem um capítulo de um livro que saiu aqui, né, chamado Seis Categorias do Ciberacontecimento, que eu deixei compartilhado lá no Moodle, que simplifica assim, né, tudo isso para vocês entenderem essa lógica, que está dentro de um e-book, tem um link de um e-book de um grupo de semiótica que a gente tem no Intercom, né? E desse e-book é da página 207 a 218, lá que vocês vão ver o capítulo onde isso está trabalhado. Que o nome do capítulo é Seis Categorias para o Ciberacontecimento, para terem material bibliográfico, então, sobre esse tema, para quem quiser continuar isso. Bom, mas de lá para cá, bem a partir de julho, outras coisas começaram a entrar em cena nesse complexo todo, né, da rede, e começou a nos chamar a atenção, que é essas... como é que eu vou precisar para vocês? Junto com esse tipo de ação de manifestações que tinham no horizonte uma coisa mais libertária, tá? A gente começou a ver manifestações que tinham outro tipo de tonalidade. E também começou a ter isso que a gente foi designar como polarização política. Elas começaram a ficar muito intensas, né, a partir, sobretudo, de 2013, que foi quando teve aquelas manifestações. Aqui no Brasil, especificamente, teve manifestações contra a Dilma na Copa das Confederações, e depois isso se estendeu ao longo de 2014, que foi uma eleição muito tumultuada, culminou depois com a Lava Jato e com as coisas a, com as manifestações que também aconteceram, também mobilizadas em rede, né, contra os governos da Dilma, e contra o PT, e pelo impeachment, até que culminou em 2016, por aquele processo todo, que muitos chamam de golpe, e aí a gente teve toda essa encrenca instalada com uma divisão no país bem importante do ponto de vista político, né? E que a gente está vivendo isso até hoje, né? Numa pandemia da coronavírus, a gente está vendo essa coisa se intensificar, né? De uma forma assim que eu considero assim, estranhíssima, mas tudo bem. Mas isso acabou também nos levando a pensar, fora essa questão da polarização em si, que o modo como ela se constitui entre nós não é uma coisa só no Brasil, nos Estados Unidos é muito forte, na Europa também, e você começa a ver essas contraposições de visões de mundo, né, com uma tendência assim, arraigada e fundamentalista nas percepções de um lado e de outro. Então a gente começou a entender que isso estava nos levando assim para um tipo de confronto meio perigoso, né? Em rede, no espaço público. E então isso nos leva a pensar hoje que essas questões essa textura, o que a gente está chamando de ciberacontecimento, começa a ter texturas novas para além daquilo que a gente havia percebido naquele começo, né, de primaveril, lá de 2009, né, para o que vem acontecer de 2013 para cá e sobretudo nos últimos desde 2016, né, onde então a gente tem um outro fenômeno que é esse agravamento da questão da desinformação, criando o que eu estou chamando de colapso informacional, né, que é uma coisa muito séria no mundo hoje, que é essa profusão de informações sem qualquer verossimilhança, qualquer veracidade, sem qualquer aprovação, que se espalham, as pessoas aderem assim cegamente a isso de uma forma, isso se propaga em rede. E tem um outro fator hoje, um outro ambiente que eu acho bem importante para onde essas coisas se constituem, que são os grupos, né, de WhatsApp, que a princípio não seria uma rede social, mas funciona como, né, que são então os grupos fechados, nesses aplicativos de mensagem, que estão nos levando para um lugar de acontecimento mental muitíssimo intrigante e às vezes assim me assusta pelo excesso de truculência, né, que as coisas acabam assumindo nesses ambientes.
Aí, então, enfim, a gente está pensando um pouco nessas questões agora, e é isso que a gente está investigando agora nesse momento, né? Eu estou com um projeto que eu estou chamando de, que eu estou tentando entender as territorialidades que vão se formando a partir da emergência desses ciberacontecimentos e de toda esses conflitos que eles vão, essas controvérsias que eles vão gerando. A gente está trabalhando nisso, é um projeto que está em andamento, né? A gente está refinando mais esse conceito e está trazendo esse outro conceito para conversar, então, com o ciberacontecimento, que é o de colapso informacional. Naquelas aulas de teoria da informação, eu falei para vocês da ideia de ruído, da ideia de entropia, ou seja, há uma tendência, né, das coisas se desarticularem, né, quando há muita conectividade. Quando há excesso de conectividade, há uma propensão ao caos, e o caos pode levar a um excesso de ruído, e pode levar assim, uma entropia. A entropia seria assim, aquela coisa. A entropia é quando há uma desagregação das coisas no sistema qualquer, né? Como assim o meio ambiente? A gente usa as energias da natureza e acaba degradando o meio ambiente, criando uma entropia. A gente mesmo, desde que vive, desde que nasce, começa nosso sistema, nosso corpo começa a entrar em processo de degradação, ao ponto que cessa a informação no nosso corpo e a gente morre. Então, a entropia é alguma coisa que é da natureza, que tem a ver com a gente, mas do ponto de vista da informação é quando há uma, de, uma deterioração, uma degradação muito intensa. E isso, por isso que pode haver um colapso, uma crise que pode desestruturar o sistema, nesse caso, o sistema midiático e o sistema cultural. É uma conjectura que eu estou fazendo, né? Então, a gente espera superar tudo isso, que a gente não entre nesse colapso. A gente está vivendo um momento bem preocupante nesse sentido, fora a pandemia, né, que está nos colocando também num lugar muito assim, emblemático, né, até para tratar dessas questões, que é um espaço também de circulação de muita informação de natureza bastante duvidosa. Então, a gente está trabalhando com essas ideias hoje, certo? Eu vou ver aqui vocês, eu vou só um pouquinho. Estão me vendo? Alguém tem alguma interessante? Tem umas coisas que eu não li aqui, desculpe que eu não estava vendo, que eu estava no slide. Tem um TED dela que é muito interessante, TED de quem? Tainá. Oi, é da Mônica Levinsky. Da Mônica Levinsky. Tá, é legal, porque vai sair, não sei se já foi pro ar, tem uma minissérie sobre que vai ir pro ar, eu não sei em qual é a plataforma, sobre o caso todo, ainda esse ano, né, que está dentro de uma, deixa eu ler aqui, você até separado, eu estava vendo o material, deixa eu ver o nome é Impeachment, o nome da série, que é dentro de uma antologia chamada American Crime Story, né, que vai para reconstituir todo o caso. Eu tô bem curioso para ver. Obrigado pela dica. E ela é uma ativista hoje, então ela é uma combatente contra o assédio, a questão da de gênero, né, assim, da violência contra a mulher. Então ela virou uma ativista assim dessa área nos últimos agora, assim, depois passada. Claro, você tem quase 20 anos que isso aconteceu, né? Então, nesse meio tempo, ela acabou se transformando também, né, como pessoa. Alguma pergunta? Professor, Diga. é o César que tá falando, tá? Fala, César. O seguinte, todas essas mobilizações aí que tu falou, acontecimentos e tudo mais, faz parte do cyberacontecimento, né? Sim. E daí, assim, ó, hoje em dia, a gente percebe que é muito fácil algo, tipo,
viralizar, mas já acaba já no outro dia todo mundo esquecendo, né? Uhum. E para se tornar um cyber acontecimento, ele teria alguma forma de medir isso? Teria que ser uma alta mobilização? Teria que ser um grande viral, assim? Não sei se tem alguma maneira de medir isso, sei lá. É uma questão bem boa, César, assim, porque tem coisas que são assim muito efêmeras, né? Como você está falando, Exatamente né? essa Parece até palavra. assim de acabar. E aí considerar isso, talvez, assim, eu estou entendendo, assim, assim, vamos colocar nesses termos. Essas coisas, elas têm uma potência de acontecimento. Mas para se converter assim em acontecimento mesmo, elas têm que se transformar em alguma coisa mais de maior peso, assim, de maior densidade no sistema como um todo, né? Não necessariamente política falando, política do ponto de vista político, mas pelo menos ter assim um tipo de gerar uma memória no mínimo, assim, que isso possa ser referido sempre, ó, isso aconteceu faz parte da história dos acontecimentos internauticos assim dos últimos anos. Então a gente podia pensar assim que tem intensidades diferentes. As coisas podem ser uns ciberacontecimentos, mas assim, eles têm os elementos, mas são de fraca potência. E tem coisas que são potencialmente mais fortes e que isso a gente só consegue medir quando eles explodem, né? Quando eles se constituem. Não tem como ser, a gente não tem como saber de antemão, né, a força disso. Porque aí tem uma palavra que eu uso, César, para as teorias do acontecimento, que é uma palavra chamada singularidade. O que quer dizer isso? Tem coisas, né? Que a singularidade é quando é um detalhe, às vezes, que faz a diferença, né? Ah, um exemplo, assim, vamos pensar na vida, né? Assim, na vida como um todo, assim, aconteceu, né? Se a gente não é criacionista, entende, assim, que a vida começou em algum momento, né? Partindo desse pressuposto, né? Respeitando os criacionistas, mas vamos pensar assim, que em algum momento houve condições térmicas, né? De calor, houve condições de gravidade, onde houve condições de luminosidade, houve condições assim de hídricas, né, de água, onde foi possível que existisse vida nesse planeta. Então, é uma série de coisas juntas e essas coisas juntas produzem isso que a gente chama de singularidade. A gente não sabe exatamente isso, e essa pode ser obras assim de um acaso total, né? Assim como assim, eu estou na rua, uma pessoa está na rua e de repente acontece uma coisa ruim, do tipo assim, atropelada e assaltada, né? O que fez aquela pessoa ter saído exatamente aquela hora da casa dela? E a pessoa que dirigiu o carro que atropelou ter sido exatamente naquela hora, está exatamente naquele momento. Então, uma série de coisas juntas, né, que vão coincidir naquele instante para fazer com que aquele acontecimento ruim, né, ocorra, né? É isso que não sei se ficou claro essa ideia de singularidade, né? E ao mesmo tempo, né, tem coisas assim tem coisas que pegam, né? Tem que nem daquele do menininho lá que fez a performance da Lady Gaga, é uma coisa assim, a gente pode dizer assim, babaca, trivial, mas aquilo pegou, funcionou por alguma razão, tinha algo ali que cativou as pessoas, e aquilo aconteceu. Então, são vários fatores que vão agir para que alguma coisa aconteça, né? Isso de uma maneira geral e na rede também. Então, tem coisas que vão ter mais força, né, de permanência, e essas coisas vão ser acontecimentos mais coxudos, né, mais consistentes, e tem coisas que vão ser mais efêmeros e às vezes não geram, assim, são rapidamente esquecidos e nem geram memória. Mas isso não quer dizer que eles não tenham ali a potência de serem ciberacontecimentos. Não sei se eu consegui te responder. Não, professor, respondeu? Muito legal. Respondeu corretamente, sei, certinho. Claro que Entendi. daí tem, e nisso a gente pode ver assim, coisas em vários. Por isso que eu falei assim, eu não quero. É, é, eu gosto de dizer assim, que essas coisas a gente não pode ter valores, assim, no sentido assim, tem coisas mais sérias e menos sérias. Claro que
coisas do âmbito político, do âmbito da saúde, que nos afetam a vida da gente nesses níveis, a gente já dá maior importância. Mas as coisas entendidas como frívolas, às vezes também alimentam são alimentos do nosso imaginário, das nossas necessidades simbólicas, são importantes também, né, para as nossas vidas, né, a gente ter um tipo e sobretudo nesses momentos tão duros que a gente está vivendo, assim, ter esses escapes, assim, da gente conseguir rir um pouco, se entreter um pouco, né? Aliás, a mídia vive disso, por parte das nossas profissões, né, que a gente está experimentando aqui, ela vive de a gente alimentar o imaginário das pessoas e os nossos. Então, essas coisas são importantes também. É por isso que eu não costumo diminuir as coisas porque são mais ou menos importantes, são frívolas ou não são frívolas, né? Mas agora o que você pergunta seria mais a questão não é bem isso, mas das coisas que são mais passageiras e outras mais permanentes, né? Isso tem uma questão interessante mesmo de avaliar o quanto isso dá a algo, né, a dimensão de um acontecimento ou de ciberacontecimento. E às vezes coisas assim muito menores acabam tendo uma força, uma importância política grandiosa, né? Então, eu vou só dando continuidade aqui e voltar para os slides e para mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Então, eu estou ainda aqui, deixa eu pular aqui, né? Mas é só. Bom, então a gente tem como um primeiro ambiente, né, tradicional, pelo menos desde o século XIX, onde o acontecimento ganha textura narrativa, né, e passa a ser de domínio público, é o sistema jornalístico, né? Então, o jornalismo no século XIX, ainda no formato impresso, depois com o rádio, com a televisão, é o sistema o ideal, onde então os acontecimentos são narrados e o jornalismo constitui, né, como um grande empreendimento, né? E aí é sempre bom lembrar que o jornalismo ele não existe, esse jornalismo moderno, liberal, que é o jornalismo que vai se constituir no século XIX, ele não existe sem entretenimento e sem o sistema publicitário. Só para lembrar vocês que os jornais publicavam nas suas primeiras páginas ah, o, os, os romances, os folhetins, né, e seriados. A origem da ficção seriada está nas primeiras páginas dos importantes jornais do século XIX, jornais ingleses, jornais dos Estados Unidos, jornais franceses e até jornais brasileiros. Boa parte da obra do Machado de Assis foi publicada em formato de folhetim nos jornais. O Machado de Assis é o nosso escritor, assim, referência total. As histórias do Sherlock Holmes, o Conan Doyle publicava em jornais, né? Então, a gente tem ali já essa interface. E eram também, geravam comentários. E também a publicidade. Os jornais, além da circulação, os jornais se sustentavam, eles tinham que se autossustentar e gerar lucro. Eram empreendimentos capitalistas, como são até hoje. Então, para gerar lucro, eles precisam de sustentabilidade, e aí que vai nascer o mercado publicitário, né, junto com essa mídia. Né? Então, o jornal e a publicidade no século XIX, tem um nascedouro comum. Né? Então, não há. Então, e convivem no mesmo espaço. Né? Claro que aí tem limites até onde é o limite da publicidade, até onde é o limite do jornalismo. Esses limites hoje, eles começam a se borrar muito, né, por conta, inclusive, desses formatos de rede, né, onde essas coisas não ficam, às vezes, muito bem delimitadas. Bom, a partir do jornalismo, a gente vai ter... Só um pouquinho, tinha uma outra coisa aqui. A gente vai ter, então,
um tipo de processo onde o acontecimento, né, é absorvido pelo jornalismo, vai ter um tratamento do sistema jornalístico através daquilo. Quem é do jornalismo deve ter feito teorias do jornalismo, tem teorias dos valores de notícia, dos enquadramentos, né, onde essas coisas vão. Tem coisas que são mais valoradas que outras, e tem hierarquias diferentes dos modos como os jornais vão tratar disso, vão dar destaque. Essas coisas são todas do âmbito de quem faz jornalismo, entenda e estuda isso nas teorias do jornalismo. Aí a gente vai ter, né, primeiro o jornal, depois televisão e depois os rádios, onde a gente vai ter, sim, um baixo teor de interatividade, isso antes da eclosão da internet e das redes digitais. Aí a gente vai ter uma mudança, como eu havia falado, que vai ser, então, o jornalismo no ambiente digital, onde, então, a gente vai ter essa coisa chamada conectividade, interatividade, mais atores participando, e todas essas novas interfaces que vão fazer parte desse ambiente de convergência de que a gente falou em aulas passadas. Isso vai mudar muito o modo como o acontecimento, então, vai se constituir, o modo como as notícias vão ser narradas, os pontos de vista, as fake news, é um ambiente informativo muito complexo, muito intenso e muito denso e de disputa mesmo, como eu falei antes, né? E de muitos problemas também. Muitas coisas boas e muitos problemas. Aí a gente vai ter que pensar, né? Esses ciberacontecimentos, como eu falei antes, eles vão lidar com essas coisas todas, né? Com todas essas redes de plataformas que existem, né? Desde as mais tradicionais até os sistemas de mensagens, a questão dos entretenimentos, todos aí colocados, e essas coisas todas vão estar, então, tendo, então, o jornal no seu formato tradicional vai degringolar um pouquinho, né? Não vai perder um pouco da estatura que tinha até pelo menos até nos anos 80 do século passado, apesar que, né, do ponto de vista, assim, da importância da referência, né, o jornal, assim, o jornalão ainda sempre, quando se fala em jornalismo, sempre se tem um jornalão, assim, como ainda a referência para se dar uma autoridade, assim, ou uma legitimidade para alguma coisa, e nessa ideia institucional de que o jornal, assim, é o grande o mediador, né, um mediador qualificado entre o acontecimento e a sociedade. Bom, mas isso vem sendo problematizado, questionado a todo momento. Bom, a gente tem hoje, por exemplo, se a gente for ver no campo da política, né, a gente vê o que acontece na política hoje é uma coisa assim impressionante, né? Vocês veem assim, por exemplo, assim no governo atual, no Bolsonaro, né? Então a gente tem um tipo de aí um acontecimento que é criado assim no próprio governo, né? Ou pelos seus apoiadores, aquelas manifestações na rampa ali na frente do Planalto, aí que são articuladas também em rede, aí a gente tem a figura do presidente descendo, a gente tem daí as lives dele mesmo, né, sendo o protagonista, o narrador, dando a versão dele das coisas, sem a mediação dos jornalistas, depois o jornalismo corre atrás, né? E isso cria uma situação midiática muito distinta das que nós tínhamos em outros momentos, né? Quando existe essas ferramentas de comunicação direta com as pessoas, né? E que de alguma maneira fez diferença na eleição de 2018, fez diferença na eleição de 2016 nos Estados Unidos. Quando o Trump ganha, a Hillary era sim considerada a favorita para ganhar aquela eleição nos Estados Unidos, e esse jornalão que está ali, que tá essa imagem ali, né, perdendo um pouco da sua força e da sua arma, né, os jornalistas não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? A gente estava, quem pesquisava a rede, já estava assim, epa,
eles não estão se dando conta que estava rolando um tipo de engajamento, né, de eleitores com a candidatura do Trump que não estava sendo captada, né, pelos jornais tradicionais nem pelos institutos de pesquisa. E isso aconteceu assim, muito fortemente na parte mais central dos Estados Unidos, na parte do interior dos Estados Unidos, e acabou o Trump ganhando aquela eleição, né? Então foi essa, e ele tendo um tipo de comunicação direta com os eleitores, assim, que teve mais impacto que debate. Cabe lembrar que o candidato que ganhou em 2018 no Brasil não participou dos debates do segundo turno. Então, assim, né, ele teve um outro tipo de performance. Então, isso que eu estou chamando de ciberacontecimento tem consequências políticas muito sérias nessa sociedade. Né, e para o sistema midiático, para o sistema cultural, para o sistema político como um todo. Né? Então, é uma coisa séria isso. E algo que nos implica, porque é o nosso ambiente, é o nosso universo, tanto do ponto de vista como sujeitos, né, e vinculados a essas plataformas mediáticas todas e participando de todos os processos sociais, e também de profissionais que somos ou pretendemos ser. Né, a gente vai estar lidando com isso. Então, é uma coisa fascinante ao mesmo tempo. Né? Ela é preocupante, curiosa, instigante, temerosa, mas, sobretudo, fascinante, porque é um outro mundo, né, que a gente tem aí de, de constituição, de investigação, de desbravamento e de empreendedorismo também. Eu acho que, para nós, é algo importante de ser ressaltado, né, dada a esse universo de empregabilidade bem complicado, né, do mundo como está hoje. Bom, eu coloquei que a gente também teve que levar em conta, isso é uma coisa que vem das teorias de rede, né? Essa interação, essa interatividade, tem esses 4 processos ali, né? Clustering, que a gente tem a ver com a ideia dos nós que vão se formando, a gente tem a ideia de nós de rede, né? E esses nós de rede vão formando toda uma tipologia de rede no seu entorno, né? Gerando, alimentando essa propagação. Nós, esses que hoje, assim, têm a presença muito forte, né, de algoritmos e de robôs, né? O que gera também aí, isso também implica, aí estou lembrando da pergunta do César antes, isso também, às vezes tem ciberacontecimentos que tem um tipo de intensidade muito artificial, né? Porque acaba sendo gerado por esses atores não humanos, né? Que atuam com muita intensidade nas redes hoje, né? E tem esses processos de swarming que a gente pode entender também como enxameamento, né, para usar uma metáfora dos enxames de abelha, né, que à medida que as coisas vão se clusterizando, né, elas também tendem a gerar de uma forma caótica, se espalhando, assim, e gerando certas manifestações, aparentemente sem muita ordem, sem muita organização, né, que é uma característica daquelas manifestações que eu mencionei para vocês no começo da aula, né, e outras que acontecem em rede hoje, né. E também, fortemente, essas coisas elas se dão juntas, né? Pelo cloning, que é a ideia da imitação, né? A gente tende a imitar por exemplo, quando a gente muda ali aqueles aplicativos que mudam a carinha da gente ali nas redes sociais, nosso perfil, né? Eu lembro, muitos anos atrás, assim, alguém começou a circular nos dias da criança, de 2 de outubro, começaram a colocar as pessoas as suas fotinhos de quando crianças. Aí eu fui atrás e fui também, fui imitando, assim, esse é um princípio da cultura, até da imitação, né? Então, é um processo que a gente acaba, e isso pesa no compartilhar também, né? E na propagação de determinadas coisas. Claro que depois isso, agora sim, eu já não faço mais isso, assim, não tem mais sentido eu botar minha fotinho de criança, dia da criança,
ficou redundante, esgotou. Esse é o processo de cloning e o processo de Crushing, que tem a ver com a ideia, com essa coisa da gente ter acesso a pessoas menos mediações. Exemplo, antes das redes sociais, também ter acesso a uma, vamos pensar numa celebridade qualquer, assim, a gente ter acesso a uma, não estou me ocorrendo, uma celebridade qualquer, assim, alguém assim, o Bob Dylan, ligar alguém, alguém da música dos anos 60, que me ocorreu agora. Eu teria que ter pelo menos, às vezes, uns 7 ou 8 contatos, assim, para ter uma possibilidade de um contato. Hoje, né, isso diminui para 2,5, assim, por conta das conexões em rede. Né? A possibilidade de acesso a pessoas que antes seriam muito menos acessíveis, né, diminuiu imensamente. Né? Então, a gente vai Instagram, Twitter, a gente acaba conversando com pessoas que, em tempos atrás, quando não havia essas interações, a gente dificilmente teria contato. Né? Então, isso tudo faz com que esse formato da rede impulsione acontecimentos dessa maneira, como eu estou falando com vocês. Mas, né, sempre tem um mas, isso tudo que eu falei antes, né, é muito legal, coisas em rede, comunicação distribuída, horizontal, etc, etc, mas os robôs, os oligopólios midiáticos começam a tomar conta da rede, começam a intervir, começam a controlar a vida da gente, tem uma vigilância, né, os nossos dados começam a estar todos lá, disponíveis, e a gente não sabe mais, assim, a gente está com os nossos geolocalizadores ligados e todo mundo eles estão vendo, qualquer sistema pode saber onde eu estou. Então, assim, é um sistema de vigilância que nem os grandes escritores que previam as vigilâncias no século XX imaginavam que isso era possível desse modo, né? A ideia de Big Brother, por exemplo, né? Que é um livro que falava do grande irmão vigiando tudo. Agora é totalmente impossível, né? E acontece de fato. Então, tudo isso nos leva também a ver problemas nessas coisas todas. E aí, aquilo que, voltando a essa cena daquele filme 2001 Odisseia no Espaço que eu tinha compartilhado com vocês, para vocês escreverem sobre, lembrando que esse mesmo princípio, né, que leva nós à tecnologia, né, aos grandes feitos humanos, também tem o princípio da destruição. E eu vou lembrar o autor, que eu gosto muito, Freud, que tem o princípio da vida, tem a ver com as grandes conquistas humanas, as grandes invenções, né? E a destruição, que é essa coisa desse princípio da morte, né? Que é autodestrutivo, inclusive, e que tem esse ódio implacável que nos amedronta, né? Então, é muito curioso. Eu consegui finalmente acabar de ver a série Freud, né, na Netflix esse fim de semana, e que é um thriller, não é? É uma história fantasiosa sobre o grande inventor da psicanálise, mas essas questões estão colocadas lá, né? Essas sombras humanas, né, que é da nossa natureza, né, que são hum, a- apaziguadas pelo processo de cultura, processo civilizatório. Tem dois textos do Freud maravilhosos sobre isso, que um é chamado Além do Princípio do Prazer e o outro chamado Mal-Estar da Cultura. E nesse, especificamente, ele vai dizer que a humanidade talvez é um erro da evolução, é uma coisa que não deu certo. Porque a gente não consegue conter essa pulsão da morte que nos levou no século passado a uma guerra horrenda, né? A Segunda Guerra Mundial foi uma coisa danosa, sobretudo na Europa continental, ali no leste europeu, e agora a gente vê assim indícios, né? A gente vê assim sintomas, né? De fomentos de guerra acontecendo aqui e acolá, e sobretudo nesse ambiente de rede.
Então, é algo que a gente tem que estar atento, né, para evitar que acontecesse, se for possível, evitar, pelo menos, penso eu. Então, eu trouxe, então, aqui, só para fechar essa minha fala um pouco apocalíptica, né, que é nesse último Harry Potter, né, a gente tem, então, os Comensais da Morte reunidos numa mesa, torturando, né, uma funcionária do Ministério da Magia, né? E então ali eles estão olhando, né, porque em direção a eles vem a, a cobra, né, do Voldemort. Esqueci o nome da cobra, mas Nagini, eu acho o nome da cobra, né, dando um bote na gente. Então eu acho que a gente tem que estar atento para tentar não sucumbir, né, a essa serpente dos Comensais da Morte nessa trama toda das redes sociais, pelo menos. E aí eu tô falando um pouco da minha perspectiva em relação a essas coisas todas que eu falei para vocês. Deixa eu sair aqui um pouquinho. Gente, questões? Deu para compreender as coisas que eu falei? Quem tem interesse sobre esses temas, a gente tem ali no, no nosso grupo de pesquisa, a gente tem ali, vocês entrem na nossa fanpage, a gente tem ali um monte de artigos, de publicações, se vocês se interarem, quem tem interesse em ler mais sobre os casos todos que a gente investigou. Tem uma metodologia que a gente acabou construindo para fazer análise desses materiais, que é análise de construções de sentidos e redes digitais. E os casos são dos mais variados possíveis, desde esses até coisas que acontecem assim no mundo das histórias em quadrinhos. O Christian teve com vocês, o Christian trabalha muito com essa coisa da cultura pop, né? Então ele tem uma bela um acervo de pesquisa sobre isso. Na página do Facebook do Leak, eu compartilho com vocês ali no Moodle daí esses materiais, tá? Eu deixo eles mais organizados para vocês. Tá, Ariel? Bom, pessoal, então acho que eu vou. Se vocês não têm mais perguntas, a gente pode ir encerrando aqui. Eu não consegui ver como. Eu vou ter que descobrir como é que eu faço funcionar os vídeos com os sons para a próxima. Mas eu vou testar isso para a próxima aula. Então vocês têm esse texto lá na próxima aula para